Olá, meu nome é Holmes Galvão, sou diretor da Escola de Fundamentos Jonathan Edwards e estou aqui juntamente com o Marco Salles para cumprimentar a todos vocês que começarão o curso de Fundamentos em Teologia. E para dar início aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de compartilhar com vocês os motivos pelos quais nós escolhemos o nome de Jonathan Edwards como o patrono de nossa escola. Quem foi Jonathan Edwards? Jonathan Edwards foi um homem extraordinário do século XVIII. E é muito interessante porque você vê a diferença na sua vida desde o seu nascimento. Então, primeiro eu gostaria de falar do seu nascimento, da sua conversão, da sua educação, do seu casamento, do seu ministério pastoral, do seu exemplo de fé, morte e legado. Jonathan Edwards nasce em 5 de outubro de 1703. Ele cresce dentro de um ambiente, de uma família que tinha herança puritana. E é interessante que não só a família de Jonathan Edwards, mas também vocês vão ver mais para frente que também a família de sua esposa é de tradição puritana. Então, nós vamos observar que Jonathan Edwards, ele vai ser educado dentro de um ambiente piedoso, dentro de uma atmosfera onde a espiritualidade e o zelo pelo evangelho era algo inevitável. Filho e neto de pastor, pastores esses que foram referenciais em sua época, também esteve ao lado de suas 10 irmãs que foram educadas dentro de um contexto do mais alto nível educacional da época. Com esse nascimento e dentro desse ambiente, Jonathan Edwards seria um homem extraordinário. Teve a sua experiência de conversão aos 18 anos de idade, impactado pelas palavras de Paulo em 1 Timóteo 1,17, que diz: Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus seja honra e glória para todos sempre. Amém. Essas palavras vão revolucionar o pensamento de Jonathan Edwards e você verá que por causa desse texto ele vai ser norteado em tudo aquilo que seria o seu ministério pastoral e também aquilo que seria o impulso para o grande avivalista que influenciaria o mundo evangélico do século XVIII. E é interessante que a respeito desse texto e da sua conversão, ele vai dizer algo extraordinário. Veja o que ele diz: a partir daquele tempo, eu comecei a ter um novo tipo de compreensão e ideias a respeito de Cristo, e da obra da redenção e do glorioso caminho da salvação através dele. Eu tinha um doce senso interior dessas coisas, que às vezes vinha ao meu coração e a minha alma era conduzida em agradáveis vistas e contemplações delas. E a minha mente estava grandemente engajada em gastar meu tempo em ler e meditar sobre Cristo, e a beleza e a excelência de sua pessoa e o amável caminho da salvação pela livre graça nele. Esse senso que eu tinha das coisas divinas, frequentemente e repentinamente se inflamava como uma doce chama em meu coração, um ardor da alma que eu não sei expressar. Veja que a conversão de Jonathan Edwards não foi algo apenas intelectual. Jonathan Edwards, ele foi convertido em sua mente e também no seu coração. O coração de Jonathan Edwards era inflamado pelaquilo que ele dizia que era a gloriosa face de Deus. O coração de Jonathan Edwards foi inflamado por cada detalhe que ele lia nas Escrituras. Então, apesar de ter nascido dentro de um contexto onde os seus pais foram bem educados, onde as suas irmãs eram mestres em latim, hebraico e grego, onde aos 11 anos ele começa agora a ser preparado para a universidade, ele expressando a sua conversão, já demonstra que os afetos de Jonathan Edwards foram transformados. Algo interessante, com 5 anos já começou a estudar hebraico, grego e latim. Aos 11 escreveu um tratado científico sobre as aranhas. Aos 13 anos entrou na Universidade de Yale. Em 1727 se casou com Sarah Pierpont,
filha de um pastor e fundador da Universidade de Yale. Veja que o meio que Jonathan Edwards vivia era um meio que era inevitável que a sua mente fosse de um pensamento elevadíssimo. Sarah Pierpont, uma mulher muito inteligente, assim como seu marido, tinha um coração completamente devotado à glória de Deus. E é sobre isso que nós desejamos falar com você. Apesar de conhecimento que vai ser transmitido nessa escola, nós queremos que você vislumbre a glória de Deus. E desejamos, com esse vislumbre, que você tenha os seus sentimentos transformados. E que aquilo que você estará conhecendo aqui nessa escola não te transforme em alguém arrogante ou vaidoso. Veja que com todas as características do meio que Jonathan Edwards vivia, não transformou ele nesse homem. Jonathan Edwards casa com Sarah e eles tiveram 11 filhos. E você vai notar que na criação dos filhos, na forma como ele tratava sua esposa, tudo refletia a glória de Deus. Em 1726, Jonathan Edwards passou a ajudar o seu avô Solomon Stoddard. E é interessante que Solomon, ele faz parte dentro de um contexto de uma cidade em que ele era uma referência de pastor e uma referência de gestor. Ele era uma autoridade muito respeitada nessa cidade. Então Jonathan Edwards vai para lá trabalhar com ele e aí ele começa agora a ajudar o seu avô no seu ministério. Após a morte de seu avô, em 1729, Edwards se tornou pastor da Igreja Congregacional de Northampton. O famoso sermão, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, que hoje é a que a maioria das pessoas conhece como um dos seus sermões, resultou em um avivamento local. E é interessante que Jonathan Edwards, quando prepara esse sermão, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, ele prepara na esperança de que as pessoas tivessem uma noção daquilo que era a realidade do inferno, mas é interessante que ele também gostaria de avançar para falar da maravilhosa graça de Deus. Mas antes dele terminar o sermão, algo acontece. Deus, através do seu Espírito, rompe ali nos corações dos presentes algo extraordinário que se transformou em arrependimento de tal forma e de um temor extraordinário de tal forma que as pessoas se sentiam como se o chão tivesse se abrindo e o inferno as tivesse sugando. E isso foi algo tão impressionante que Jonathan Edwards não conseguiu terminar o seu sermão. Daí há um avivamento, mais de 300 pessoas são convertidas e o que é o interessante? Numa cidade que só tinha 2.000 habitantes. No final de sua vida, Jonathan Edwards se torna missionário em tribos indígenas. Uma coisa que eu gostaria de deixar para vocês refletirem. Jonathan Edwards foi um exemplo de fé. E isso é muito importante porque não adianta nós estudarmos e apenas adquirirmos conhecimento. Nós precisamos ser um exemplo de fé. Mas o que tem extraordinário nesse homem que nos motivou a usar o seu nome como símbolo dessa escola? Eu gostaria de compartilhar rapidamente alguns pontos para a gente caminhar para o nosso fim. Primeiro, eu gostaria de compartilhar o seu modelo de vida cristã como filho, marido e pai. Como filho, Jonathan Edwards tinha em sua mente a honra pelo seu pai. Como marido, ele olhava para Cristo como um referencial, como aquele que entregou a sua vida para a igreja, e esse era o desejo de Jonathan Edwards como marido. E como pai, Jonathan Edwards tinha um pensamento em que ele deveria exercer o seu papel de sacerdote, protetor e provedor. Então, Jonathan Edwards, ele tinha em mente que as escrituras deveriam nortear a sua casa. Mas não só isso, em segundo, a busca do conhecimento tendo em vista a glória de Deus. Veja que Jonathan Edwards, apesar de viver dentro de um contexto acadêmico, apesar de ter outros pares com um pensamento e conhecimento elevado, Jonathan Edwards não perdia o seu tempo em demonstrar o quanto ele conhecia. Pelo contrário, Jonathan Edwards transformava o seu conhecimento em transmitir
a beleza da glória de Deus. Terceiro, o que podemos aprender com Jonathan Edwards? A disciplina nos seus devocionais, o prazer na oração e na contemplação. É dito pelos seus biógrafos que ele passava às vezes 13 horas retirado em um campo, ou às vezes dentro do seu quarto, meditando na palavra de Deus. Mas sabe o que é interessante? Jonathan Edwards não fazia isso de uma forma legalista. Ele não fazia isso porque ele queria se sacrificar ali para mostrar o quanto ele é santo. Não, ele conseguia encontrar prazer na meditação da palavra de Deus. Em quarto, nós devemos aprender com Jonathan Edwards o seu profundo interesse de ver a igreja avivada. Jonathan Edwards orava pelos membros da igreja. Jonathan Edwards aconselhava os membros da igreja. Ele desejava que seus corações fossem afetados pela beleza da glória de Cristo. Quinto, Jonathan Edwards era humilde nas perseguições. É interessante que em um dos seus sermões ele dizia que ele usava a crítica dos seus opositores para tratar os pecados do seu coração. Veja, ele dizia que aquele que os criticava conseguia ver mais dos seus defeitos e por isso era proveitoso a crítica dos seus opositores. Em sexto, a sabedoria de Jonathan Edwards nas exortações. Jonathan Edwards desejava nas exortações que as pessoas fossem aproximadas de Deus. Sétimo, a fidelidade nas exposições. Jonathan Edwards era um profundo conhecedor da palavra, um profundo conhecedor da graça e do evangelho, e ele expunha isso de uma forma maravilhosa. Ele era fiel aos textos e com certeza isso foi um norteador para a sua igreja. Em oitavo, o seu desprendimento para as missões, tendo a oportunidade de se tornar um grande pensador do seu século, porque ele foi considerado um grande filósofo, ele foi considerado um grande teólogo, e ele foi considerado um profundo cientista, afinal, ele avaliava a ciência sobre o fundamento da glória de Deus. Ele poderia ter usado todo esse conhecimento para se projetar humanamente falando, mas não, o que ele fez? Ele foi fazer missões no meio de tribos indígenas. E por fim, o desejo incansável de Jonathan Edwards pela santificação. Ele criou resoluções para sondar os seus corações e as suas atitudes. Mas, novamente, ele não fez isso de forma legalista. Pelo contrário, ele fez isso com um desejo imenso de honrar a Deus e um desejo imenso de manifestar a glória de Deus em suas atitudes. Por fim, Jonathan Edwards terminou sua vida como presidente da Universidade de Princeton, uma das maiores universidades do mundo até os dias de hoje. Morreu aos 54 anos e suas últimas palavras foram: confiai em Deus e não precisareis temer. Veja, Jonathan Edwards tem muito a nos ensinar. E se você vier para essa escola, eu gostaria que você orasse todas as vezes que você fosse ter aula, para que o Senhor pudesse sondar os seus corações e ajudar a você a ser quebrantado por cada aula ministrada pelos nossos professores. Nós não gostaríamos que você saísse daqui arrogante, nós não gostaríamos que você saísse daqui com um ar de superioridade porque você aprendeu alguma coisa. Mas nós gostaríamos que você saísse daqui com um desejo imenso de servir a Deus como Jonathan Edwards serviu. Então, eu gostaria de encerrar dizendo, sejam bem-vindos, mas tenham em mente que nós queremos transformar esse ambiente num ambiente em que a glória de Deus seja exaltada, que Deus seja glorificado e que Cristo seja anunciado, trabalhando em um escritório, trabalhando em uma escola, trabalhando em alguma empresa, mas de alguma forma fazendo com que a glória de Deus seja anunciado por todas as cidades, por todos os caminhos e por todos os lugares que você passar. Deus os abençoe.